Olá, meus irmãos, muito bom dia na presença do Senhor, uma sexta-feira muito abençoada. Teu coração possa encher de expectativa por esse dia, muito abençoado. Parece que vai fazer um pouquinho menos de frio hoje, pelo menos aqui em São Paulo, né, no ABC. E também se preparar para o final de semana. Deus tem colocado no nosso coração uma expectativa muito boa, muito gostosa para esse final de semana. E eu quero também te desafiar a encher o teu coração dessa expectativa, de realmente possamos no domingo, tanto pela manhã como à noite, ter tempo na presença do Senhor muito abençoada, com os estudos pela manhã, no culto à noite. E quero, como eu fiz no culto de quarta-feira, eu quero mais uma vez ressaltar: faça um esforço. Faça o esforço que for necessário para que domingo à noite você possa estar na igreja, para que juntos possamos estar na igreja, adorando, glorificando e realmente buscando a direção do Senhor para as nossas vidas e para a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Terminamos, irmãos. Chegamos ao final do nosso livro de Deuteronômios. Hoje estamos aí, então, no capítulo 34. Foram 34 dias muito abençoado, que Deus nos abençoou, que Deus compartilhou, usou pessoas para ministrar o teu coração. Isso com certeza é sempre muito bom, né? Ter a participação dos nossos irmãos, e nós ficamos muito felizes com tudo isso. No capítulo 34 vai falar da morte de Moisés, né? Moisés, com toda a situação que havia acontecido, toda a palavra é ministrada, toda a palavra é dada, e agora Deus chegou para ele e falou: ó, beleza, terminou. Vamos brincar aqui e falar assim: olha, passa no RH que você cumpriu toda a sua missão, cumpriu bem a sua missão e agora chegou o seu final. Então Deus leva ele ao monte e ali diz que ele contempla, né, todo Israel, a terra a qual Israel iria tomar posse. Ele tem aquela visão de todo que Deus permite ele ver, e Deus vai explicando mais ou menos como seriam as situações. Então ele contempla a terra prometida, mas não entra. E o texto diz ali então que ele morreu e foi enterrado pelo próprio Deus. A Bíblia não diz nada de arrebatamento ou qualquer coisa. O que a Bíblia diz é que ele morreu e o próprio Deus enterrou. Diz aqui, num luto de 30 dias, porque vão dizer que Israel ainda ficou procurando Moisés. Como ele havia tido aqueles momentos onde ele foi ao monte, né, nas tábuas da lei, que ficou alguns dias por lá, 40 dias, algumas coisas desse jeito. Então eles achavam que isso poderia ter acontecido. Não, Moisés saiu para orar e daqui a pouco ele vai chegar. Quando demorou, diz a história que eles buscam Moisés, que eles procuram Moisés, até onde Josué toma posição e fala: olha, não, realmente o nosso grande líder, né, voltou para casa, foi para Deus. E ali, como Moisés, isso eu aprendo muito e temos que a cada dia colocar em prática, né, ele já deixou o seu sucessor preparado. Ele já capacitou Josué para que Josué pudesse fazer, para que Josué. Então, quando o povo entende que realmente Moisés havia morrido, eles assumem então a liderança de Josué. E Josué começa a liderar esse povo. E é interessante que de Deuteronômios a gente já tem logo em sequência, né? Começa então o livro de Josué. A gente percebe que já ali continua ali agora a posse em si. Agora tudo aquilo que Moisés até então tinha colocado como na parte teórica, agora começa a ser na parte prática. Com a morte de Moisés, inicia um novo processo na vida de Israel. Com a morte de Moisés, agora inicia a liderança de Josué. Até então, Moisés era o líder desde aí nos últimos pouco mais de 40 anos, porque só no deserto foi 40 anos, mas o tempo que ele ficou ali no Egito, né, em todo aquele processo. Então ele reina ali um pouquinho mais de 40 anos. Reina não, né, ele não era rei, mas ele lidera o povo por um pouco mais de 40 anos. Então agora mudou. Agora não, agora tem essa transição de liderança, a transição de Moisés para Josué. Tem também uma outra transição que vai acontecer, porque o que narra é que Moisés, nesse todo esse período, ele escreveu o Pentateuco. Né? Claro que algumas situações da morte dele não teria como ele escrever, uma outra pessoa escreveu, mas a grande parte. Então diz também que quando ele morre e tem essa transição de liderança de Moisés para Josué, também agora tem uma transição que agora não é mais a lei oral, agora eles têm a lei escrita. Agora eles têm os escritos de Moisés, os decretos, né, que Deus entregou a Moisés. Então tem essa mudança também.
Uma outra mudança que acontece, até então Israel era peregrino, ficava de tempo em tempo, andava, acampava no lugar, ficava um tempo, às vezes 2, 3, tantos anos que Deus ali determinasse, caminhava de novo e assim foi. Por 40 anos, né, Israel, podemos dizer, foi um andarilho, né, andou pelo deserto. Agora mudou. Agora Israel vai ter sua própria terra. Agora ele vai ter um local, vai ter uma localização, vai ter um endereço, vai ter um local para habitar. Então a gente percebe que algumas transições acontecem com isso. E o que eu tiro para a minha vida, para as nossas vidas? Que muitas vezes a morte não é o fim, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes o fim de algo não é o fim de tudo. O fim de Moisés, podemos pensar assim, o fim da vida de Moisés, a morte de Moisés, não foi o fim para Israel. Pelo contrário, foi uma oportunidade, foi um momento a qual Deus preparou para que novas coisas pudessem agora estar acontecendo. Agora com a liderança de Josué, agora a lei escrita, agora uma terra para ser chamada de sua. Então percebe? E é isso que nós precisamos pensar. Claro que toda morte, que todo fim de alguma coisa, muitas vezes nos leva a uma tristeza e faz parte das nossas vidas. Faz parte de nós a tristeza por algumas situações. Mas isso precisamos também entender que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus tem o mover de todas as coisas. E muitas vezes nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso trabalho, Deus vira a página. Deus vira a página falando, vamos começar a escrever uma nova história agora? Vamos começar? Não é o fato de esquecer tudo o que passou, mas pegar tudo aquilo que já aconteceu como base para agora alçar novos voos, para agora realmente buscar viver as promessas e o querer do Senhor. Então, meus irmãos, terminamos o Deuteronômio, que possa ter sido um tempo muito gostoso, muito abençoado, e que se você tiver disponibilidade, comente aí o que foi o livro de Deuteronômio para você. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.